Olá, sentimentais, como vocês estão? Eu sou o PC Criativo, estou aqui para poder falar dos novos quadros, novos formatos de conteúdo, novos poemas e muito mais coisas que estão para vir no novo lançamento do projeto. Então, sem mais enrolação, bora para as novidades, bora sentir. Bom, para falar do renascimento do projeto, eu preciso falar um pouco sobre o seu trajeto desde o início até o momento. Bom, eu escrevo histórias desde os meus 8 anos, mais ou menos. Hoje eu tenho 18, então já tem uns 10 anos que eu escrevo. Mas eu escrevo poesia, poesia mesmo, desde os meus 11, 12 anos. Então tem cerca de 6 anos que eu escrevo poesias. Mas eu nunca postei. Eu sempre fiz questão de ler na frente da sala esses poemas. Sempre fui a pessoa que estava ali disposta na frente da sala para fazer, falar alguma coisa, mas eu nunca tinha postado em si. Né? Eu fui começar a postar por influência de um amigo meu que ele postava alguns poemas, ele postava uma foto e o poema na legenda. Só que aí eu virei e pensei, bom, e se eu fizer isso, só que de uma forma original, que a pessoa olha e fala: Isso é uma postagem do Paulo, isso é o Paulo que fez e esse é um poema dele. Então, aí me surgiu a ideia: que tal eu fazer um projeto somente para isso? Bom, isso foi mais ou menos para 2023 que eu tive a ideia do projeto. E para começar o projeto, a primeira coisa que você pensa é a identidade visual de um projeto, que a pessoa vai olhar a paleta de cor, vai olhar os símbolos, vai olhar a tipografia e vai olhar e falar: isso é o projeto de fulano. Então a primeira coisa, a primeira etapa que eu tive que fazer é a identidade visual do projeto. Só que como que eu vou fazer uma identidade visual sendo que eu nem sabia direito o nome que eu ia colocar no projeto? Eu estava em dúvida em alguns principais nomes. Então, eu fiz uma enquete no meu Instagram com os nomes que eu tinha em mente. E o que ganhou foi o Fonte de Sentimentos, o que deu um nome ao projeto. Mas esses nomes que ficaram vão ser reciclados para algumas coisas mais para frente que eu não vou descrever um pouco agora porque precisam ser melhores elaborados. Mas basicamente foi assim que o projeto foi batizado, foi através da enquete, porque eu estava com muita dúvida de quais nomes eu colocaria. E um detalhe muito importante que eu gostei muito do nome Fonte de Sentimentos e foi um dos palpites que eu quis colocar, porque eu queria que fosse um lugar para as pessoas tirarem os sentimentos dela. Sabe, ela leu um poema e sentiu o que eu realmente estava sentindo. Sabe, basicamente foi isso. E sentimentos tinha que ter em algum lugar. Eu queria que tivesse sentimentos, já que os meus poemas são baseados nos meus sentimentos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Você tem o nome. E agora, o que que você faz? A logo. Só que eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha também quem desenhasse para mim. Eu não sabia fazer nada. Eu queria algo super elaborado. Eu queria a fonte com espaço, que não sei o que. Eu vou explicar as simbologias aqui agora também para vocês. Só que eu não tinha ninguém para fazer isso para mim. Eu queria fazer algo super elaborado. O que eu fui fazer? Inteligência artificial. Eu não tinha conhecimento na época sobre, então sim, o que estava sendo usado até agora era inteligência artificial, infelizmente, mas eu decidi refazer nem que fosse minimamente humano, nem que seja simples, né? Porque hoje eu reconheço um pouco mais a pauta de inteligência artificial. Mas tá, qual é o significado de cada coisa na logo? Quais são as referências? Primeiro eu tinha pensado na água. A água combina por causa da fonte e por causa de algumas culturas, principalmente pagãs, está muito ligada aos sentimentos em si, ao sangue e tudo mais. Não está tão presente na logo atual. Tipo, se você olhar de frente, você não vai ver água, fonte, mas ela está ligeiramente presente assim, na tipografia. Ela é azul,
e tem alguns detalhes parecendo pequenas correntes de água. É mais ou menos ali a ideia que eu quis trazer, os brilhinhos de reflexo em água. Então a água não está tão visível, mas ela está ali. Obviamente também a paleta tinha que ser azul, tinha que ter muito azul envolvido, porque além de haver com a água, ela é a minha cor favorita, então não tinha como não ter. E também a ver com o espaço, e eu queria colocar o espaço, né? Uma das minhas paixões desde muito pequeno. E por que colocar o espaço não tendo muito a ver com sentimentos? Porque eu queria que o projeto tivesse ao máximo a ver comigo e com os meus sentimentos. Tudo que eu sinto, eu quero colocar dentro do projeto. Então, com isso, eu coloquei o espaço para poder simbolizar essa questão de ser o universo dos sentimentos e também para ter a ver comigo, porque eu gosto de espaços, o projeto é o meu sentimento. E é mais ou menos isso. E aí surgiu a logo. Dessa vez o espaço dá representado pelas estrelinhas que tem no fundo da logo e de alguns outros elementos ao longo do projeto que eu coloquei também. Bom, eu fiz, eu comecei a postar alguns poemas, algumas coisas, eu fiz a identidade visual. Eu até mudei recentemente um pouco o estilo de postagem, mas eu tinha esquecido de uma coisa. O slogan, a frase de impacto que você olha é o projeto, ou que você olha, isso realmente representa o projeto, e que você olha e sabe o que o projeto representa. Como que eu tive a ideia? Eu lembrei de um papelzinho que eu peguei no meu nono ano, ou seja, em 2022, em setembro, que era a campanha de Setembro Amarelo. Aí eu, vou pegar um papelzinho aqui e ver no que dá. E saiu uma frase que eu até que gostei e incorporei isso resumido em 4 palavras. O texto foi o seguinte: e a vida vai ser boa e linda, mas não sem o coração partido. Com a morte vem a paz, mas a dor é o preço de quem vive, e com o amor é assim que sabemos que estamos vivos. Esse texto me pegou muito. E aí eu fiz algumas reflexões e acabei resumindo em 4 palavras para o slogan do projeto. É sentindo que vivemos. É na dor, é no amor, é na solidão, é na tristeza, entre vários outros sentimentos, sejam eles bons ou ruins, que a gente sabe que a gente está vivo, que a gente está vivendo de fato. Porque se não, você não parece que tá vivo, você parece que tá morto, você não sente nada, sabe? Porque quando, teoricamente, no que a gente crê, a morte é a paz e você não sente nada. Então, teoricamente, você ser uma pessoa que não sente, você é uma pessoa morta. Então, o projeto traz isso, né? Principalmente depois que eu fiz outra reflexão e pensei, nossa, a gente vive numa época meio que de banalização de sentimento, negligenciamento. Então, eu pensei, pô, seria legal jogar aqui um projeto que incentiva as pessoas a realmente a sentir, não ficar escondendo, também não ficar mostrando aos montes o que ela sente, mas a sentir realmente, não reprimir para ela, não negligenciar, poder contar com pessoas, né, saber que ela não está sozinha para isso, para ela não ser mais uma pessoa morta, tanto emocionalmente quanto realmente fisicamente e etc. Mas tava tudo indo bem, só que aí eu repensei algumas coisas, né, nesses últimos 4 meses mais ou menos, que eu tô tentando refazer o projeto, esse reinício, tem mais ou menos uns 4 meses, pensando, né, pô, esse projeto é bom, ele tem muita coisa para poder entregar, só que muita coisa eu não faço por causa da procrastinação, entre vários etc. Mas ele tem coisa para entregar. Eu pensei, pô, ele pode vender coisas novas porque eu tive que modificar. Não que eu tive, mas eu quis modificar um pouco o projeto para também vender os poemas para chegar para algumas pessoas que não têm um contato direto com os poemas nas redes sociais, possam ter eles impressos, mas também ter uma fonte ali, mesmo que seja um pouco pequena, arrecadando aos poucos, para publicar um livro, né? Que eu sempre quis publicar um livro desde os meus
7, 8 anos, até mesmo antes de eu escrever ali com 6, eu já queria publicar um livro, sem ter a ideia do que eu realmente poderia e que eu possivelmente vou fazer. Mas aí eu pensei, o projeto tem muito a fazer, tem muito conteúdo para poder entregar, tem muita coisa. Aí eu fiz a logo, realmente, eu refiz toda a logo, né, e tentar deixar algo mais humano e repensei algumas coisas, tanto para conteúdo quanto para os produtos para poder estar vendendo. Bom, o primeiro conteúdo, o primeiro quadro novo aqui pro canal é o Avaliando Sentimentos. No Avaliando Sentimentos, eu vou trazer algumas obras de livros, pensamentos filosóficos, poemas, filmes, séries, entre várias outras obras. Eu vou estar trazendo e fazendo uma avaliação deles, trazendo uma espécie de resumo e um pouco da minha opinião, um pouco do que eu entendi, no final atribuindo uma nota. É basicamente um quadro de opinião que eu vou estar trazendo, só que com obras artísticas, literárias, do cinema, entre vários outros etc. O segundo novo quadro é o Que Sentimento é esse, PC? Nele eu vou trazer alguns dos meus poemas ou frases de algum projeto que eu já tenha feito nos últimos tempos para poder explicar mais ou menos o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que eu estava fazendo no momento em que eu escrevi, em que eu projetei aquilo tudo, né? Como se fosse uma espécie de um bastidor daquela obra. Por penúltimo, nós temos o quadro Ilustrando Sentimentos. Esse não tem vinheta porque ele é um quadro de vídeos curtos, onde eu vou trazer algum desenho e contar uma história de inspiração que serviu de inspiração, na verdade, para esse desenho. Ou eu vou mostrar o desenho que eu fiz a partir de uma história e eu vou contar essa história. Vai ser tudo explicadinho no vídeo quando for. Ah, eu fiz o desenho a partir de uma história, ou eu fiz essa história a partir do desenho e tudo mais. Acho que vai ser muito legal, já tem alguns postados, só que eu vou postar de novo, porque eu não postei aqui no YouTube, eu só postei no Instagram e no TikTok dois desenhos, mas eu vou trazer eles aqui pro YouTube e vai ter novos daqui pra frente também. Eu deixei os melhores agora para estrear da melhor forma. Por último, dos quadros novos, a gente tem o Poesia Coreografada. Esse é que nem o último, ele é um quadro de vídeos curtos, então ele não tem vinheta, ele só tem a capa que vai aparecer em todos os vídeos. Mas nele eu vou trazer uma coreografia, uma dança, alguma interpretação de alguma música através de movimentos, que pode estar sendo até por sugestões de vocês. Vocês podem estar sugerindo músicas, eu não achei coreografia e eu não sei como criar, mas eu quero dançar essa música de alguma forma. Pode mandar também, mas assim, dança do seu jeito também. Mas eu vou estar trazendo porque é uma coisa que eu sempre gostei também, muito da dança. E eu não vou ficar preso somente à escrita, a poema, porque sentimento, arte é muito além disso em si. Mas também eu não posso deixar de fora o nosso queridíssimo Poemas Narrados, que foi o nosso primeiríssimo quadro em que ele não tem vinheta, não tem capa própria, ele tem sua própria vida, em que eu trago a leitura, a narração dos poemas que saem mais cedo no Instagram. Normalmente os poemas são lançados por volta das 8, 9 horas da manhã no Instagram e às 7, 8 horas da noite, às vezes até 6 mesmo mais cedo da noite, ele sai aqui no YouTube. Até hoje eu não fiz nenhum corte de poema narrado no Instagram, porque eu quero exclusivamente nesse formatinho aqui, de um formato mais único e que não se reprima simplesmente aos vídeos curtos. Quanto aos novos produtos, você pode conferir eles nos posts do Instagram. Tem
um destaque também, onde você vai poder conferir os envelopes que vão ter envelopes para você enviar as cartas, os poemas, com os desenhos, vão ter adesivos, tudo isso e os preços você confere lá no Instagram do projeto. O link vai estar na descrição para caso você queira, mas também é só entrar e pesquisar o nome do projeto lá no Instagram que você acha provavelmente o primeiro que vai aparecer. Bom, basicamente essas são as novidades do renascimento do novo Fonte de Sentimentos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham gostado das novidades que estão vindo. Então já deixa o like, já segue, se inscreve, compartilha o vídeo também para quem gosta de poesia e de arte. E espero muito que vocês gostem dos conteúdos que estão por vir, porque eu tô gostando, espero que vocês gostem. E além disso, um último lembrete: é sentindo que vivemos. Até o próximo vídeo.